Bom dia! Continuando nossa leitura bíblica, meditando na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 43. O título do texto diz: Jesus cura o filho de um oficial. Verso 43 diz assim: Depois daqueles dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Guarda isso, eles tinham visto tudo o que Jesus fizera em Jerusalém. Verso 46. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Verso 53. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Quando nós estudamos a primeira parte desse capítulo, nós vimos que Jesus encontra com a samaritana e a samaritana tem uma conversa com ele e Jesus não faz nenhum milagre, nenhum sinal, nada. E ela acredita em Jesus. Depois ela fala com os conterrâneos dela daquela cidade, que vão até Jesus também, pedem que para Jesus ficar ali 2 dias, e Jesus fica ensinando para eles, e eles também creem em Jesus. Agora, quando a gente vem para Galiléia, onde era a terra de Jesus, quando Jesus chega, o verso 46 diz assim: Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Ou seja, ele já tinha realizado um milagre, ele já tinha feito um sinal naquela cidade. E outra vez ele diz aqui, no verso 45, eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, porque também estavam lá. Então eles já tinham visto muitos sinais que Jesus tinha realizado. E quando chega no 47, um homem faz uma súplica, um homem pede que Jesus vai curar o seu filho que estava à beira da morte. E no 48 Jesus faz uma declaração. Ele diz assim: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ali era uma aldeia de judeus, era uma cidade de judeus, da onde deveria vir o Messias, o Salvador, da onde viria o Cristo. Havia profecias, e há profecias no Antigo Testamento todo, falando que o Cristo viria. Mas os judeus não creram. Aqueles samaritanos que Jesus encontra, eles não precisaram de nenhum tipo de sinal para poder crer em Jesus. Mas agora, na cidade dele, na terra dele,
As pessoas precisam de sinais para acreditar em Jesus. E mesmo assim questionam, nós vamos encontrar outros textos falando de milagres de Jesus. E em uma ocasião eles vão falar assim, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Não, a sua mãe não está aqui com os irmãos e irmãs dele? Sabe, não enxergam Jesus como o Cristo, como o Senhor, mesmo vendo os milagres. E hoje, da mesma forma, muitas pessoas só veem Jesus como um amuleto, veem Jesus como somente uma solução para algum tipo de problema, mas não querem receber Jesus com a autoridade que Jesus tem de ser Senhor, de ser Salvador. As pessoas querem resolver os seus problemas, mas não querem entregar o controle da vida para Jesus. Aqui não foi diferente. Mas ainda assim, Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele diz para esse oficial, pode ir para sua casa, o seu filho vai continuar vivo. E esse homem confiou na palavra de Jesus, e ele foi, e ele encontra com alguns servos pelo caminho, e os servos dizem assim, olha, o seu filho está vivo. E Jesus, e aquele oficial, ele pergunta para eles, que hora que o menino melhorou? E eles dizem, a 1h da tarde de ontem. E a 1h da tarde de ontem, esse moço estava conversando com Jesus e tinha feito o pedido para Jesus. E Jesus liberou uma palavra, ele disse, pode ir que o seu filho vai continuar vivo. Jesus libera uma palavra de vida. O verso 53 vai dizer, então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os da sua casa. Que bom que Jesus fez um sinal. Que bom que Jesus curou aquele filho. Porque isso despertou a fé no coração daquela família que creu em Jesus e entregou o controle para ele. Faça isso nesse dia, entregue o controle. Creia em Jesus. Busque o Senhor enquanto é possível achar. E tenha uma vida maravilhosa, vitoriosa, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da presença dele.